Nossa saudação a você e hoje recebendo aqui o empresário Ronaldo Marques, que é um frequentador assíduo da Câmara Municipal e no nosso programa da TV Lombardes, o programa Fé e Cidadania, o primeiro assunto que ele vai tratar é esses grupos que se formam dentro da Câmara Municipal. Em 30 segundos nós voltamos. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para a isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Seminovos você encontra em Wagner Veículos. Compra, venda, troca e financia. Com Wagner Veículos você faz o melhor negócio. Wagner Veículos é qualidade e bom atendimento. Rua Santa Rita, 770, no Alto Sumaré, em Barretos. O empresário Ronaldo Marques, ele é um frequentador assíduo da Câmara Municipal. Sempre militando também na política há muitas décadas. Inclusive já foi candidato a prefeito aqui em Barretos, talvez na década de 80, né? Mais precisamente em 1988. Obrigado pela sua presença, viu, Ronaldo? Eu que agradeço. Então, como a gente sabe que na Câmara Municipal, quando os vereadores são eleitos, já se forma um grupo geralmente de oposição e outros que fecham com o prefeito. Eu acredito, vamos ver a opinião dele, quando acontece isso, muitas vezes o cidadão sai prejudicado. O que você pensa a respeito? Olha, acompanhando, né, a Câmara de Barretos, também daquilo que eu acompanhei durante a minha vida, né, estou com 65 anos, né, eu fui uma vez candidato, em 1988, aqui por Barretos, né, candidato a prefeito. Tive essa experiência não por vaidade ou por interesse pessoal, mas era um momento da história do nosso país, né? Éramos recém-saídos lá da ditadura militar, então eu entendi que era preciso, como cidadão, eu me envolver também e poder colaborar com aquilo que eu acreditava e acredito, né? Que é só com a participação nas questões que diz respeito, né, a gente, ao município, ao nosso povo, é que a gente pode contribuir com a melhoria das questões que diz respeito a todos nós, né? Na questão da Câmara Municipal, eu vejo assim, né? No Brasil nós não temos muito a questão partidária como foco, e ela é muito importante, a gente ter a visão de partidos políticos. Por quê? Porque os partidos políticos, eles têm uma ideologia, eles têm ideais, eles têm políticas públicas para apresentar, né, para o povo. Quando isso não acontece, a gente entra na questão da pessoa. Eu vou votar em fulano de tal, porque é meu amigo, porque me é simpático, porque me fez um favor pessoal. Aí a gente peca um pouquinho, né, na questão da dinâmica e da política. Por quê? Porque, na verdade, os partidos, eles têm uma ideologia, eles têm uma posição, né? Seja estão a serviço de um setor, né, da população brasileira, seja estarem a serviço da população como um todo, sem discriminar e sem apontar para este ou aquele setor, sem favorecer. A política em si é boa, né, Ronaldo? Sim. Mas quando se fecham em grupos, 2, 3 grupos dentro da Câmara, a gente pensa que o cidadão sai perdendo, porque entram interesses, às vezes, pessoais ou grupais. Sim, é por isso que eu digo, a questão não está na pessoa o que ela pensa, né? O que ela acha. Aí seria o chamado achismo. Então, quando a gente vai escolher um representante, nós não temos que ver o que ele acha, temos que ver o que ele defende, em termos de políticas públicas para o município, para todos, né? Essa é a questão e o fundamento da política. A política e os partidos são para propor políticas públicas, né? Que vai de interesse direto ao cidadão, à criança, ao jovem, né? Ao idoso. Então, essas políticas que envolvem a questão de saúde,
né? O bom atendimento à saúde com qualidade, a questão da educação, que é uma escola pública e que seja garantida para todo cidadão e cidadã brasileira, gratuitamente, com qualidade, com a valorização do professor, para que ele tenha autoestima e tenha também a vontade e o desejo de estar orientando, ensinando a juventude brasileira. Então isso é muito importante. Isso tem a ver com as políticas públicas e o que se defende, né? Que lado que nós estamos, né, como cidadãos, diante desse quadro, por exemplo, que está ocorrendo no país. Quando há divisões dentro de uma Câmara Municipal por questões pessoais, né? E por que eu digo questões pessoais? Isso é uma coisa menor. O que tem que estar sempre em voga, o que tem que estar sempre na visão de alguém que foi escolhido e eleito pelo povo, é aquilo que diz respeito a todos, a uma comunidade, a uma cidade, é aquilo que ele está lá representando. Então ele não pode se pautar por interesses pessoais, interesses de grupo, ou fechar em cima da questão de apoio ao prefeito, né? Unanimidade, vou fechar com o prefeito. Não. O vereador, ele tem que fechar com a população que o elegeu. O compromisso e a responsabilidade é com os cidadãos da comunidade onde ele vive. Fora isso, ele está cometendo uma grave falha política. Nós temos uma questão, Lombardi, no país, que é o seguinte: a maioria dos nossos políticos, eles são despolitizados. Ele pode estar, às vezes, 20, 30 anos participando da política, sendo eleito. Isso não quer dizer que ele seja uma pessoa politizada. Para ele ser politizado, primeiro ele tem que ter um conceito de cidadania, depois ele tem que conhecer a história, né? A história do seu país. Isso é fundamental. A história do seu povo, né? O que já ocorreu, né, nesses séculos passados, para ele poder se posicionar, entender o seu presente e agir no seu presente, apontando para um futuro. Nós queremos no próximo, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar de uma questão bem recente que teve esse embate dentro da Câmara, que foi uma demissão para corte de gastos de pessoas que são as menos favorecidas na sociedade. Em pouco tempo, o intervalo é rápido, nós já voltamos. Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122 1823. Voltamos com o programa Fé e Cidadania com o empresário Ronaldo Marques e fazendo uma análise da administração pública, inclusive a municipal. Barretos também sofre com a questão da administração financeira do município, né? Gastos enormes, sempre dívidas, né? Nunca tem dinheiro e, ao se pensar numa contenção de despesas, sacrificam-se os mais pobres, porque nós vimos num caso recente a demissão aí de varredores de ruas, que isso vai acontecer esse ano, das calçadas, principalmente nos bairros, vai passar a ser um serviço, né, Ronaldo, da população, e os pobres são os primeiros a serem dispensados. Quando numa empresa privada ou pública se pensa em cortar gastos. Será que esse é o único caminho? Eu acredito que não. Tenho a convicção que não. Eu acredito muito assim. Uma administração pública, uma empresa, ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter gestão. Ela tem que se organizar para que haja um equilíbrio, né? Equilíbrio na questão dos recursos humanos e equilíbrio na questão financeira, né? Porque senão você pode quebrar uma empresa e você pode quebrar uma administração pública, se não houver
essa atenção especial e focada nisso, né? Uma outra questão, a administração pública não é para gerar lucro, né? Ela é para voltar aquilo que é arrecadado em termos de impostos em benefícios para a população, num sentido amplo, né? Investir naquilo que a população mais necessita e principalmente aqueles que já são menos favorecidos nos bairros, nas periferias e que muitas vezes não têm os benefícios que no centro da cidade já tem. Então nós temos sempre ter olhar para os menos favorecidos. Essa é uma política que eu chamo de justiça social. Nós temos que ter uma formação voltada para isso. Pouco tempo atrás nós vimos também em Barretos uma questão que ocorreu na Câmara Municipal, através da Câmara Municipal, e que a população participou ativamente e fez reverter alguma coisa que nós estaríamos numa situação pior em Barretos, que foi a questão da proposta de se criar 11 secretarias, 11 novas secretarias. Exatamente. Né? Olha o ônus que isso vai criar, o inchaço de funcionários, os recursos que você tem que investir na infraestrutura de cada secretaria para que ela funcione, senão ela não tem sentido, a não ser que ela esteja sendo proposta para interesses políticos, né? Para trazer benefícios para partidos que apoiaram este ou aquele, que se juntaram, né? Para contemplar interesses partidários e políticos. E a função pública não é essa, ela não pode entrar nesse mérito. Ela tem que voltar todos os recursos arrecadados em benefício dos cidadãos. Essa questão, então, é fundamental. Olha só o contraste que existe nessa posição. Você quer criar 11 secretarias, a população percebeu que isso era um absurdo para Barretos, já sabia as condições da nossa administração, de repente é um recuo, porque a população disse não, nós não queremos isso, né? Então recuaram e tiraram o projeto. Agora há uma demissão de 40 pessoas que trabalham, assalariadas. Olha só, você ia criar uma estrutura de onerar o município, né? Com uma coisa volumosa, grandiosa, e de repente você diz que não tem condição de manter 40 funcionários assalariados que fazem, né, um benefício a Barretos, porque fazem a varreção de rua, a varreção pública, que é a obrigação da gestão pública garantir a todos os cidadãos. Então isso é fundamental que a gente tenha a percepção de como é que funciona. Quando a população não é convidada a se manifestar e participar, então pode ocorrer esses desvios, né? Se a população não está atenta, exercendo sua cidadania, fiscalizando de perto, e os vereadores também fazendo o seu papel, cumprindo com ele, então nós temos aberrações na administração pública. Então, e sempre isso gerando uma injustiça social que é gritante, né? Inclusive, citando essa questão de criação de secretarias, nós vemos tantos benefícios que popularmente se chama de mordomias para altos cargos, né? E enquanto nós temos problemas gravíssimos de saneamento, transporte, segurança, saúde, educação. Esse é o assunto que nós vamos abordar em seguida. Só mais um rápido intervalo e já continuamos. A minha saudação a você, empresário barretense, e você, comerciante barretense. A TV Lombards está disponível com suas plataformas para mostrar o nome da sua empresa para todo o Brasil, para todo o mundo. Entre em contato com o nosso departamento comercial. A TV Lombards vai ter muito prazer em conversar com você e, a partir daí, mostrar o que Barretos tem de melhor, o seu povo, o seu comércio e a sua indústria. Entre em contato pelos telefones que estão aparecendo aqui no vídeo. Voltamos com o programa Fé e Cidadania, na nossa TV virtual, TV Lombards, com o empresário Ronaldo Marques, que, como um frequentador frequente das sessões da Câmara, ele sabe como que é o funcionamento da máquina administrativa
e até dos privilégios, né, auxílios que um vereador tem. Mas isso não acontece, né, Ronaldo, só no Poder Legislativo. Não, no Poder Executivo, no Poder Judiciário, nós temos esses privilégios. Agora nós ouvimos, lemos, está aí na grande imprensa, que milhões de reais, né, sendo desviados para campanhas eleitorais. E o povo sofrendo no Brasil, inclusive, com falta de saneamento, educação, saúde. Aliás, esses 472 milhões estão saindo de educação e saúde. E olha só que aberração. É verdade. Lombardi, isso é desastroso para o nosso país, desastroso para todo o povo brasileiro, e isso chega até Barretos também. É tudo interligado, né? O governo atual, o governo Temer, ele está administrando com políticos, com deputados, senadores que foram financiados pelo grande empresariado nacional, multinacional, pelos banqueiros, pelo agronegócio. Então, eles estão lá representando não os interesses do povo assalariado, do povo brasileiro, do povo trabalhador. Não. Eles foram financiados para representar os setores do mercado financeiro, da elite financeira do país e de fora do país. Estão a outros interesses, não é? Então agora o que eles propuseram? O congelamento por 20 anos no Brasil de investimentos na saúde e educação. Meu Deus, olha que falta de sensibilidade, de concepção, de amor próprio, de não ver o cidadão brasileiro com dignidade. Nós precisamos ter a sensibilidade humana de olhar para esse nosso povo de 210 milhões de brasileiros que precisam prioritariamente de investimento na educação brasileira, investir na escola pública de qualidade e gratuita para todo cidadão brasileiro, para todo jovem, para toda criança, todo aquele que deseja estudar, até o curso universitário. Isso é o que nós precisamos no Brasil, investir na educação, nos educarmos para a cidadania, nos politizarmos para participarmos também nas decisões que interessam a todos nós, como povo. E nos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, privilégios que a gente chama de mordomias, às vezes descabidas, não? Sim, nós temos castas no Brasil, né? A casta política, a casta judiciária, a casta daqueles funcionários públicos com cargos especiais, e eles mantêm, militares, eles mantêm esses privilégios, não é? Isso é intocado. Agora eles estão falando na reforma da Previdência para fevereiro, querem fazer modificações que vai acertar em cheio, né? Vai colocar e fazer uma pressão para baixo em todos os interesses dos aposentados, aqueles que são aposentados, os que estão para se aposentar, e esses hoje que são jovens e que não conseguem ter uma perspectiva futura de se aposentar, de ter um salário digno para essa aposentadoria. Você sabe se tem privilégios desse tipo na Câmara de Barretos ou no Executivo? Não tenho conhecimento específico sobre essa questão de valores, não tenho. Estou dizendo assim de forma geral, essas castas que existem, mas essas esses elites, auxílios que às vezes país. Tem um chofer, correio, telefone, transporte, viagens. Onde tiver dinheiro público, onde o cidadão não está lá participando e ajudando a fiscalizar, há desvios, a forma incorreta de se investir, isso não tenha dúvida, não é? Isso faz parte de um conceito. No Brasil nós temos um pouco essa cultura da levar vantagem, não é? Nós não temos o compromisso com o outro. Esse outro nós temos que resgatar, porque esse outro nós temos que olhar de igual para igual como nosso irmão. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco, inclusive sobre essa falta de politização do brasileiro, né? Nós temos essa falta de formação e acompanhamento. Mas um minutinho só e nós já voltamos.
Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122 1823. Voltamos com o programa Fé e Cidadania com o empresário Ronaldo Marques. E sobre a pessoa, o eleitor, nós sabemos que no Brasil as estatísticas demonstram que uns 70% da população brasileira mal consegue ler e escrever a contento. Por isso que é baixa a questão da leitura, assinatura de jornais e revistas, porque as pessoas nesse sertão e até nas grandes metrópoles, nas periferias das cidades, vai ler, mas não entende o que está sendo colocado ali. Então há uma falha nessa formação e a pessoa se torna alienada e massa de manobra, não é verdade? É verdade. Nós temos que fazer, Lombardi, avançar o nosso sentimento de cidadania. O que é cidadania? É o seu empoderamento como cidadão. Como eu falei, nós somos 210 milhões de brasileiros, então nós temos que dividir tudo que tem o Brasil, em todos os sentidos, seu potencial de solo, de economia, de minerais, de vegetais, das riquezas produzidas pelo comércio, pela indústria, né? Tudo isso tem que ser dividido por 210 milhões. O Brasil é de todos nós brasileiros e nós temos que entender isso. Nós não podemos continuar privilegiando alguns setores, deixando que o poder venha só de cima para baixo e a gente não seja chamado a participar das decisões, a gente não possa referendar aquilo que é decidido no Parlamento, na Câmara Federal, no Senado, empurrado goela abaixo de nós brasileiros, sem que a gente possa estar opinando sobre isso, aquilo que vai nos afetar diretamente na nossa vida, no dia a dia, na nossa família, com nossos filhos, no nosso orçamento doméstico. Nós precisamos nos manifestar. A cidadania é isso, exercer o seu direito de participar como cidadão deste país. Isso nós precisamos estar alimentando, nós precisamos estar organizados a partir do local onde a gente habita, nas entidades de classe, nos sindicatos, nas ONGs, não é? Nas associações de moradores, enfim, de todas as formas que a gente puder sentar e dialogar. O Brasil precisa muito de diálogo. Nós no Brasil precisamos dialogar muito. Só o diálogo vai nos levar a um amadurecimento, a um avanço de opiniões, a buscar projetos que contemplem toda a população, de uma forma mais uniforme, mais horizontal, e não só contemple certos setores, 1% da população brasileira que domina todas as riquezas do país. Mas você acha que esse conceito está mudando no Brasil? O povo está procurando se informar mais ou não? Eu acredito que a informação é uma busca pessoal, mas ela tem que ser comunitária. Nós temos que ter isso como uma premissa, a cidadania. Nós temos que realmente buscar esse caminho, não é? Porque nós temos uma elite no Brasil, que depois eu vou explicar já o porquê. É a elite do atraso, não é? E essa elite é que comanda o país há séculos. Então nós temos sofrido inclusive vários golpes, um agora em 2016, que depõe contra o povo brasileiro, e nós precisamos estar mais atentos e conhecer um pouquinho melhor essa história, a história do nosso país, a história do nosso povo. Eu gostaria inclusive, Lombardi, se me permite, apresentar este livro aqui, que é recente, foi escrito agora, 2016, 2017, que nos orienta de como é que a gente entender melhor quem somos nós, quem sou eu enquanto brasileiro, quem sou eu enquanto povo, como eu penso, por que eu penso de determinada maneira. E nós temos no Brasil uma questão fundamental, a elite do atraso é escrito por um sociólogo, psicanalista, morou muitos anos, esse brasileiro, estudou profundamente, morou na Alemanha, é representante da Universidade da Alemanha, é convidado especial para ministrar aulas, palestras nas universidades da Alemanha,
estudou em outros países também. Então, ele é uma pessoa que eu considero hoje bastante envolvida com as questões do nosso país. Ele escreveu A Elite do Atraso, escreveu A Radiografia do Golpe. Bem recente. Escreveu A Ralé Brasileira de uma maneira pejorativa, não é? Para a gente entender quem é essa ralé, né, brasileira, que o nosso povo omite também e não quer enxergar. Nós temos que buscar nossa história, nós só vamos nos entender enquanto povo se a gente resgatar a nossa história, entendermos os 350 anos de escravidão que nós tivemos no país e o que tem a ver essa cultura da escravidão com a nossa maneira de pensar e agir hoje no nosso presente. Porque isso é fundamental para a gente ter uma consciência do nosso presente e apontarmos para um futuro melhor, conhecer o nosso povo e saber quais são suas reais necessidades. Isso é fundamental à cultura. Nós temos uma grande mídia hoje que representa somente o mercado financeiro, só está preocupada com o lucro, né? Essa grande mídia, ela representa o mercado, o grande empresariado internacional e nacional. Ela não está preocupada com a educação, com a sabedoria, com o conhecimento. Ela está preocupada com o lucro. Ela é uma empresa de comunicação, não é? Ela não é só uma imprensa, é uma empresa de comunicação e o fundamento hoje dela é materialista, só tem a ver com o lucro. Quer transformar os brasileiros em pessoas alienadas e não pensantes, não é? Chega em casa, senta no sofazinho, vai lá assistir a novela, o futebol e fica nisso. E a nossa responsabilidade no que está acontecendo? Se esperarmos dos políticos, nós não vamos melhorar e mudar esse país. Nós também somos cidadãos políticos, né? Todos nós que nascemos num país, nós temos cidadania, então todos nós temos a ver com a política. Aliás, a política, a palavra política, vem da palavra polis, lá da Grécia Antiga, que quer dizer cidade. Cidadania, significa né? cidadania. O exercício e da somos cidadania. responsáveis por tudo que acontece na nossa sociedade, desde o local onde a gente habita, a cidade onde a gente mora, não é? No nosso estado e no nosso país. Nós temos que ver com a prostituição, nós temos que ver com o jovem fora da escola, com a má qualidade do ensino, com a saúde pública, né? Que não chega da forma que precisa chegar, com qualidade, atendendo a população. Tudo isso tem a ver conosco. Então nós temos que se manifestar sim, nós temos que dizer o que nós pensamos a respeito de tudo. E isso só vamos conseguir à medida que a gente exercer a cidadania organizado, se politizando, estudando um pouquinho melhor. Eu tenho aqui também a palavra do Papa Francisco, né? Esse livro eu comecei a ler e vi, ele propõe o Evangelho, né? O amor é contagioso, o Evangelho da justiça. Não há paz em nenhum país e para nenhum povo se nós não tivermos políticas públicas voltadas para a justiça social, praticarmos a equidade, de redistribuição de renda para os mais necessitados sempre. Então nós temos que pensar, nós queremos um país com paz e com justiça, não é? Eu acho que é o sonho de todo brasileiro, todo ser pensante. Então nós temos que nos posicionar e agirmos dentro da nossa cidadania. Nós agradecemos muito a presença do Ronaldo, temos certeza de que ele vai aceitar o convite para estar aqui outras vezes, porque é um assunto que é muito necessário e temos o ano todo aí para acompanharmos a política barretense e nacional. Obrigado pelo convite, Lombardi, estou sempre à disposição, né? Eu acho que a gente tem que ter esse conceito de cidadania, muito amor no coração. Inteligência todos nós temos para pensar e para agir. Eu aposto nisso.